começar orando, né? Nós vamos explicar como que vai funcionar as aulas. Glória a Deus, vamos começar orando. Pai, nós glorificamos o Teu nome e bendizemos a Ti por essa rica oportunidade de sentarmos, estudarmos a Tua santa palavra, a Tua santa escritura, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ensine. O Senhor sabe da nossa inteligência, mas precisamos do mover do Espírito Santo para nos ensinar. Então nós Te glorificamos, que possamos ter compreensão de textos, compreensão das lições, que possamos crescer no ensino e espiritualmente, Senhor, para um único propósito: tornarmos discípulos, tornarmos verdadeiramente homens que conhecem as Escrituras, em nome de Jesus. Então nos dá essa graça. Eu peço a Sua graça sobre a minha vida para ensinar e também aprendo, Senhor, ensinando. Em nome de Jesus eu Te glorifico, Deus, por tudo que tem feito e Te exalto em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos? Para já esclarecer, nós temos uma revista que seria entregue, conforme falamos, só que esgotou essa revista, e aí nós estamos pedindo para fazer uma apostila. Então, esse primeiro material de hoje é meio improvisado, depois nós vamos receber uma apostila com todas as lições, amém? Se você virar a página aí, atrás dessa primeira página, são 13 lições, né? Então nós vamos receber uma apostila com as 13 lições, porque a nossa didática do ensino aqui, ela vai ser assim. Amém? Ela vai ser assim. Nós vamos ler as lições. No final de todas as lições vai ter algumas perguntas, que vai ser tipo um relatório que a gente vai ter que, na próxima aula, eu venho com isso pronto. No início da aula eu já deixo aqui comigo, que faz parte desse ensino, eu, o André, o pastor Gilberto e o Cauê, né? Aí já deixa no início da aula essas respostas, esse relatório do que aprendeu, e aí a gente lê antes para estudar depois. Somente essa primeira aula que a gente vai aqui aprender junto, mas a próxima aula já vem com o conteúdo lido, com as perguntas respondidas, amém? Então a gente sabe que a semana que vem nós vamos ter um seminário aqui pela manhã de louvor, né? Então vai estar os irmãos que foram convidados no domingo de manhã, e aí depois na outra semana, dia 29, que a gente vai dar sequência. Mas faz parte de aprendizado. Acredito que sempre no meio, para não ser tão rotineiro esse estudo, a gente vai convidar alguém de fora. Conheço pastores seminaristas que possa vir dar aqui algum tema. Nós temos pastores na nossa igreja que podem abordar algum tema, enquanto a gente vai dando sequência nessa lição. Não é assim que vai interromper a sequência, não. Qualquer conteúdo que a gente for aprender vai ser válido para o nosso ensino. A princípio, nós vamos manter nesse tema aqui, que é as lições do livro. Depois, em mãos, todo mundo vai ter as lições completas. E também nós vamos ter aproximadamente 40 minutos. Nós paramos aí para alguém ir no banheiro, tomar um café, dar um descanso. Isso é científico, porque fala que acima de 40, 50 minutos, aquilo que se ensina começa a se embaralhar na nossa cabeça e perde-se aquilo que é ensinado. Então é bom sempre a gente dar um intervalo, e isso aos que estão aí nas universidades talvez já saibam sobre isso, né? Então normalmente uma aula vai de 50 minutos, dá-se um intervalo, porque se eu ficar 1h30 aqui falando, vai embolar tudo na minha cabeça, eu não vou entender nada. Então sempre tem um intervalo para ir no banheiro e tomar um café ali que está ali, amém?
E o nosso curso aqui também tem uma leitura diária, que faz parte também de um devocional. Se você ver aí na folha, tem aí a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado. Então, isso é bom para que diariamente a gente mantenha-se, né? Mantenha-se devocional. Acho que os irmãos sabem da importância do devocional e a gente manter essa leitura diária, que é um versículo, né? E tem aí uma pequena explicação, como vamos dar exemplo aqui. Segunda-feira, que é 2 Pedro 1, 20 a 21, as Sagradas Escrituras têm a origem no próprio Deus, que é mais ou menos o que o versículo ele está explicando. E algo fundamental, irmãos, que a gente colocou aí, que é a verdade prática. O que é mais importante? Não é eu aprender um conteúdo, absorver todo esse conteúdo e não botar em prática na minha vida cristã. Se eu não praticar o que eu aprendo, não vai gerar transformação. A gente vai falar muito aqui, às vezes, a respeito que a palavra de Deus, ela traz uma regeneração na nossa vida. Então, é fundamental a gente aprender e identificar, deixar o Espírito Santo falar o nosso coração e a gente colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Amém? Vamos aí o nosso texto áureo, nosso texto principal, que é Salmo 119, 1. E aí também peço, irmãos, que não seja a maneira de ensino certa e correta, não é focada em quem ensina, mas é focada em quem aprende. Então eu peço que os irmãos participem. Quando a gente pedir, leia aí o versículo tal, vamos ler juntos, amém? Para termos também prática de manuseio da Bíblia, né? Então vamos aí no texto buscar referência, né? Porque nós estamos no estudo bíblico e eu acredito que nós vamos focar muito a leitura da Bíblia, né? Porque não adianta a gente expor aqui tudo, o ensino e nem abrir a Bíblia, né? E falar assim, depois você vem em casa. Lógico que depois que você já vier de casa lido, nossa aula vai ser um pouco mais produtiva. Nós vamos vir para tirar um pouco mais de dúvida, colocar uma introdução e explanar bem. Depois que eu já estudei em casa, já fiz a lição, eu venho para a aula já meio semi-preparado. O Marcelo estuda lá na Fateza, né, irmão Marcelo? É assim que é feito. Eu puxo lá. Terminou já? Glória a Deus, irmão Marcelo. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus na sua vida. Então, na Fateza é semelhante. Tem todo um livro, tem umas páginas. Então você faz a leitura, você, faz a lição. Na próxima aula, mas lá é um professor top de linha, né? Que um dia eu fiz Fateza também. Um dia foram reclamar com ele reclamaram dele na secretaria que ele ia para as aulas e ele não abria o livro, né? Aí ele abriu o livro e começou a falar o livro inteiro lá e chegou e falou assim: irmãos, agora não reclamem, porque o livro está aberto aqui em cima. Só que ele nem olhava para o livro, né? Porque ele, Antônio Sebastião, homem de Deus, muito sábio, né? Muito sábio. Então, e ele falava assim: então não reclame, o livro está aberto aqui, mas ele saía de lado e contava a história do livro inteiro, até os anos, datas, tudo, né? Até hoje, né? Ele faz isso. Então, glória a Deus. Então, nosso texto é: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. É o nosso texto de referência. E nossa verdade prática é: a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Para entendermos praticamente o que? A Igreja Católica,
ela instituía como referência aquilo que o Papa falava. Tudo que o Papa direcionava era uma ordem, uma ordenança. Não era a base bíblica. Então, o Papa lá instituía, distribuía para todas as igrejas na época, e aquilo virava a sua regra de fé. E nós vimos que durante a reforma, não é a Bíblia que é a nossa regra de fé. E a nossa Igreja Cristã da Família temos como exemplo, nossa declaração de fé, são as Escrituras Sagradas, que são a nossa regra de fé e de prática, né? Então, por mais que a gente receba direcionamentos, a nós vamos estar fundamentados sempre na palavra de Deus. Então, por isso que é fundamental evidenciar as Escrituras como ela sendo a nossa principal, o nosso principal fundamento está na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Nossa palavra-chave para essa primeira aula, todos os nossos lições, ela vai ter uma palavra-chave, e a palavra-chave para essa primeira aula é autoridade. Autoridade das Escrituras. Glória a Deus. E aí, se os irmãos quiserem no meio fazer alguma pergunta, estamos livres para estarmos, né? E aquilo que a gente não saber responder, irmãos, a gente vai pesquisar, procurar, e na próxima aula a gente traz a resposta, amém? Então vamos ler. Alguém quer ler novamente o Salmo 119, do 1 ao 8? Alguém gostaria de participar dessa leitura? Que aqui é a nossa leitura de classe. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus juízos, os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Amém. Então, praticamente o Salmo ele está referenciando ao ensino, aquilo que aprendo sobre a palavra de Deus, aquilo que é fundamental, né, sobre a palavra de Deus, sobre a nossa vida, a importância de termos a palavra de Deus em nosso coração, em nossa vida, estando inserida no nosso convívio, na nossa vida diária. Então, a autoridade da Bíblia, o fundamento dela é no autor, né? Deus, portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita, né? A gente vai entender isso como a Bíblia, a palavra de Deus escrita. Muitas vezes há muita dúvida, né? Mas foi homens que escreveu, mas quem foi que deu origem à Bíblia? Qual que é o fundamento? Então nós vamos, através desse estudo, deixar bem evidente quem que é o autor da Bíblia e quem que é a autoridade sobre a Bíblia, né? Então, assim sendo, a autoridade dela depende total e exclusivamente do Altíssimo e não dos homens, né? A Bíblia não precisou nunca dos homens, sempre foi Deus que fundamentou as Escrituras, Deus que deu aos homens. Desse modo, além da Bíblia, a igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Então, nesta lição, veremos a origem da Bíblia, sua autenticidade
e mensagem revelada da palavra de Deus. Um dos tópicos é a origem da Bíblia e a revelação divina. Onde se originou a Bíblia, né? Então nós vamos ler o texto de 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, né? Então a fonte, né, foi Deus. E esses homens inspirados pelo Espírito Santo que deram fundamento. A sabedoria, a profecia, as escrituras, desde Gênesis até Apocalipse, é Deus que proporcionou. Paulo também ele colabora com isso, né? Em 2 Timóteo 3,16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amém. Então a Bíblia está dando ênfase ao quê? A primeira palavra, toda a escritura é inspirada por Deus. Toda, né? Toda a escritura, desde Gênesis até Apocalipse, toda a escritura foi inspirada por Deus. Também temos o texto que é de próprio Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus concedeu para manifestar a seus servos o que brevemente deve acontecer, e que foi declarada e enviada por meio de seu anjo ao seu servo João. Amém? Porque muitas vezes a gente começa a estudar a supremacia das Escrituras, a sua inerrante, imutável e infalível. Porque, irmãos, muitas vezes a gente quer começar estudando escatologia, e aí você vai estudar escatologia, e aí vai surgir um monte de dúvida sobre escatologia, sobre o que a Bíblia fala em Apocalipse. Então, começar estudando as Escrituras, a gente vai tirar qualquer tipo de dúvida em saber que toda a Bíblia, ela veio de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, seja ela para corrigir o homem, para exortar, para edificar, para qualquer maneira de agir de Deus, seja ela em falar da ira de Deus, seja ela em falar do amor de Deus, seja ela em falar de algumas consequências que os homens sofreram, que nações sofreram, ela veio de Deus, inspirada por Deus, manifestada por Deus. Então, essa é a nossa declaração de fé, que a Bíblia Sagrada, não existe nenhuma outra, fonte para a igreja do Senhor que a referencia, que a dá destino a ela, que não for as Escrituras, né? Porque surge muitas vezes, muitas denominações que referenciam que receberam uma nova revelação, que receberam a visita de um anjo que veio, eu criei um segundo livro que ele se soma à Bíblia. Eu sou um leitor de livros, de autores, mas eu tenho em minha mente que este livro ele vai contar algumas experiências pessoais.
eles não agregam a palavra de Deus, não somatizam a palavra de Deus. São bons porque entendemos de homens de outro intelecto que escreveram seus livros, mas eles não são de ajuda e complementam a palavra. Não são. São de algum tipo de ensino, né? Que nem a gente tem esse livrinho, que tem um autor, que tem um comentarista, que tem alguém que elaborou. Mas a nossa fonte, né, de sabedoria é a Bíblia Sagrada. Que se a gente identificar alguma coisa, algum estudo, a gente vai ter que fazer o que está escrito na palavra e o que disse o homem, né? Então, por isso que muitas vezes nós temos que aprender a Bíblia, porque nós estamos vivendo um tempo de apostasia, né, da palavra, apostasia, que tem se distorcido muito e tem pessoas levado multidões ao seu redor. A princípio isso torna-se algo que dá crescimento, que a pessoa desenvolve, principalmente quando se vai falar da questão material, né? Do materialismo que nós vivemos hoje, mas depois lá na frente você vai ouvir muitos testemunhos. Pessoas que perderam tudo, pessoas que estão sem nada hoje, pessoas que não têm, que perderam fé, estão abandonadas. Por quê? Seguiram a doutrina de homens, não seguiram o que diz a palavra de Deus. Bem, então esse primeiro tópico é a origem da Bíblia e a revelação. Nós entendemos que a origem da Bíblia foi Deus que inspirou aos homens a escrita, né? E temos essa revelação geral, que chama-se aquele que Deus se fez conhecer em toda parte, por meio da história, por meio do universo e por meio da natureza humana. Então Deus, ao longo da história, Deus se fez conhecer pela história, pelo universo e pela natureza humana. Pela história, Deus se revela pela sua soberania, né? Ele controla o curso dos acontecimentos, remove, estabelece governos, e nada acontece fora da sua vontade. Vamos ler Romanos 11, 22. Se alguém quiser ler. Observe como Deus é, ao mesmo tempo bondoso e severo. É severo com os que lhe desobedecem, mas é bondoso com vocês, desde que continuem a confiar em sua bondade. Mas, se deixarem de confiar, também serão cortados. Amém. Então, num período da história de hoje, vamos bem dizer, né, relacionar o quê? Acho que o Brasil, principalmente, tem tido muita questão de quem eu apoio politicamente, de quem eu procuro, né, em quem eu voto, em quem eu estabeleço. Mas a Bíblia, durante toda a sua história, ela nos diz que quem controla o curso dos acontecimentos é Deus. Deus revela a sua soberania. Deus estabelece os seus governos. Então a gente sempre fala, muitas vezes a questão política influencia muito, mas Deus, através da sua história, Ele vai nos revelar que é Ele que estabelece governos, reinos, é Ele que tem o controle do curso de todos os acontecimentos. Então o que está escrito na Bíblia não vai ter como evitar, porque é bíblico, está revelado. O que é escrito a respeito de perseguição, a respeito de governo, a respeito de tudo quanto é coisa, vai acontecer. Então não tem como evitar se está biblicamente escrito nas Escrituras. Então ela se revela também no universo. Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas, o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. Então vamos aí do Salmo 19, do 1 ao 4.
a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar. Noite após noite, eles o tornam conhecido. Não as sondem palavras, nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra, e as suas palavras aos confins do mundo. Deus preparou o céu uma morada para o sol. Amém. Então, somente a revelação de Deus através do universo, irmãos, era suficiente para nós crermos que existe um Deus. Através da criação, né? Através do céu, do mar, da terra, dos limites que Ele pôs sobre o mar, das condições territoriais, né? E toda a criação. E Deus também, Ele se revela no ser humano criado à imagem e semelhança divina, conforme lá Gênesis 1, 26 e 27. O texto é bem conhecido, né? Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, segundo nossa semelhança, e que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a besta da terra, sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém? Então Deus se manifesta, se evidencia através do ser humano e sua humanidade. A natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada, né, por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus. Conforme aqui é Colossenses 3:10. Alguém quer fazer a leitura? Vos vestiste do novo, que se renova para conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém. Então nós temos essa imagem criada de Deus. Muitas vezes, embora, como que falei, inadequada por causa do pecado, mas que ela se revelou em Cristo Jesus sobre a nossa vida. E aí nós temos uma revelação especial, né, das Escrituras. Nós entendemos se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, a revelação especial oferece redenção para os perdidos pecadores. Está em Colossenses 1, 9 a 14. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. É o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. João 20, 31. Aqui nós temos uma sinopse, né, uma visão do que algo enxergar, né, daquilo que vemos. Isso daqui já está aqui, irmãos, esse texto que eu li, que é o João 20, 31, é isso mesmo, que foi lido aqui, tá? Então, um resuminho, uma visão, essa sinopse é uma visão daquilo que enxergamos nesse tópico. A Bíblia tem origem em Deus. Este se revela na história, no universo e na humanidade, e de modo especial por meio de Cristo e das Escrituras. Amém? Então vamos tomar um café. Aí já está um pouco avançado, depois nós
continuamos mais um período aí. Os tópicos 2 e 3, um pouquinho a mais aí, tá? Temos aí uns 10 minutos, 10h25 até 10h35, tá bom? Glória a Deus. Voltamos aí ao segundo período. Agora, irmãos, nós vamos fazer praticamente como vai ser a nossa aula mesmo. Que eu procurei ler bastante para incentivar a leitura. Mas nas aulas mesmo, depois que a gente vier já com o estudo lido, a gente vai fazer um resumão. Então vamos ficar aqui lendo versículos, né? Então dei só um exemplo para o propósito de a gente tem que focar na nossa mente que nós estamos em uma escola mesmo. Temos que ter a nossa disciplina diária de estudo, nosso comprometimento com a leitura, né? Então, mentalize isso. Estamos numa escola, então estamos aprendendo. Temos que ter, né, buscar o conhecer através da leitura. Então, o tópico 2 aqui são as evidências da autenticidade da Bíblia. Então, resumindo, autenticidade, a Bíblia vem do original grego, autentes, que significa aquilo que é verdadeiro. Quando aplicado à Escritura, o termo indica a autoridade da Bíblia, como nós lemos lá em 2 Timóteo 3,16. Ela leva em consideração a unidade e consistência. Significa o quê? A Bíblia foi escrita durante 1600 anos. Que a gente pensa, né, que juntou ali, não, foram escritores ao longo de 1600 anos, 40 autores, que praticamente, se a gente vê, o que escreveu em Gênesis, escreveu em João, que se alinham, que se unem. Então foram 1600 anos, diferentes autores, diferentes condições sociais, diferentes em tudo, mas que praticamente o que eles escreveram se juntam, se unem. O que muitas vezes fala em Êxodo, fala em Efésios, fala em Romanos, fala em Isaías. Então é uma junção, por isso que isso são evidências de que a Bíblia verdadeiramente foi inspirada por Deus. Amém? Então nós temos na Bíblia a ação do Espírito Santo. Então, por meio da leitura da Bíblia é possível ouvir a voz de Deus, agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma, o que está escrito em Hebreus 4:12, né? Então a Bíblia, ela é profundidade. Então, ao lermos a Bíblia, há uma ação do Espírito Santo na vida na nossa vida, que ela corta, penetra e vai sim lá prover todas essas coisas, nos trazendo essa mudança e transformação. Exemplo daquilo que temos um exemplo aqui, o Jesus no caminho de Emaús, né? A gente lê a Bíblia e fala, foi 1000 metros. Não, foi uma longa distância que Jesus foi falando praticamente de Gênesis até os dias dele, contando a história. Então foi um longo percurso de caminhada, de quase um dia de caminhada, que Jesus foi com os discípulos falando. E aí o que acontecia quando Jesus falava da palavra? Que eles não sabiam o que era Jesus, mas eles estavam ouvindo a palavra. O coração deles queimava, aquecia. Então, quando nós lemos, quando nós ouvimos a palavra, algo sobrenatural acontece no nosso interior. Algo sobrenatural acontece no nosso interior. E nós temos a profecias de eventos futuros, né? Que é aquilo que profetizou lá Isaías a respeito do nascimento de Cristo, né? Aquilo que está muito profetizado, a gente pensa que... Mas os Salmos, existem muitas profecias dos Salmos, né? Então, são evidências daquilo que internas. E também temos as evidências externas.
que compreende como uma evidência externa aquelas em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes históricas. Amém? Então são fontes internas, fontes externas. O que? Acho que foi não me lembro o ano que arqueólogos eles estavam procurando e acharam praticamente lá o livro de Isaías, comprovando as Escrituras. Isso chama-se muitas vezes o cânon das Escrituras. São escrituras verídicas, né? Então eles vira e mexe, arqueólogos eles encontram algo. Isso são evidências externas, amém? Das Escrituras. Ao longo dos anos eles foram encontrando pedaços, juntando. Um dia nós podemos marcar, né? Estava me lembrando, fazer essa classe aqui, combinarmos lá com o Samuel Munhoz, que ele tem lá como que é o nome, André? Lembra? Um museu, entendeu? Fazemos aqui, irmos lá no museu, tem um museu histórico lá, de muitas réplicas, né? Dos anos da história da Bíblia. Podemos fazer isso, marcar um dia aí com ele, irmos todos lá, ir lá conhecer o museu, que vai nos identificar com algumas características externas que aconteceu. E entendemos que essa sinopse 2 é a Bíblia Sagrada autentica a si mesma, tendo sua vericidade confirmada por fontes e registros históricos. Nós vemos que a Bíblia, né, é o livro mais lido do mundo e o livro mais vendido do mundo. Então, a Bíblia Sagrada. E aí nós entramos no tópico 3, que é a mensagem da Bíblia, a supremacia da Bíblia. Aquilo que já o André já ministrou aqui, que é a expressão latina sola scriptura, né? Sola Escritura confirma que somente a Bíblia é a regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática, né? Então, somente a Bíblia ela é esse poder sobre as nossas vidas. Glória a Deus por isso. E temos aí o poder da palavra de Deus. O seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica, bem como um martelo que despedaça a penha. Vamos ler lá em Jeremias 23, 29. A minha palavra, alguém quer ler? Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, é como um martelo que quebra a rocha. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, é como um martelo que quebra a rocha em pedaços. Isso. Então, a palavra de Deus, muitas vezes a dureza do coração humano, Deus simbólico, despedaça esse coração humano. Então, a gente vê muitas vezes, por isso da importância, muitas vezes que a gente diz, convida o seu vizinho, convida o seu amigo, traz ele aqui ao culto, porque o culto vai vir do altar uma palavra, e essa palavra vem como um martelo, quebrantando o coração humano, né? Então as qualidades de fogo e martelo indicam que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. E o seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento divino. Amém? E também tem o propósito da Bíblia.
Então, e aqui repete muitas vezes, nossa declaração de fé ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Isso que eu muitas vezes disse. Então, não tem outro meio de chegarmos à redenção em Jesus Cristo se não é por meio da palavra de Deus. Por isso que outras religiões não alcançam essa redenção, porque muitas vezes não faz uso da mensagem de Deus ou distorcem de alguma maneira a palavra do Senhor. Então, é somente através da Bíblia que nós alcançamos essa redenção em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então nós fomos alcançados pela mensagem, né? A mensagem, ela veio como um martelo ao nosso coração antes da nossa conversão, estou dizendo. Quebrou, penetrou na nossa vida e tem nos transformado cada dia, com um único propósito: alcançarmos essa redenção em Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus por isso, né? Então aqui nesse tópico, a palavra de Deus é poderosa, autoridade infalível em matéria de fé e prática, cujo alvo principal é levar-nos à redenção em Jesus Cristo. E concluímos, as Escrituras são de origem divina. Deus se deu a conhecer por meio das histórias do universo, da humanidade, de Cristo e das Escrituras. A autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas e externas. A palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. E aqui o escritor vai nos dizer que o teólogo Antônio Gilberto escreveu que o autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo e seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos. Amém. Glória a Deus. Então aí, ainda os irmãos vão ter aí tempo de fazer uma leitura desse em casa, tá? Lembrando aí que as próximas aulas, como vai ser um resumo, então vamos ter 2 lições, tá? Então nós vamos passar 2 lições, porque nós vamos passar um resumo aqui daquilo que nós já lemos em casa, e aí viemos para a aula, passamos esse resumo, e aí damos sequência, tá? Algum irmão tem alguma pergunta aí que surgiu alguma dúvida sobre como que vamos prosseguir com o estudo? E aí nós pedimos que traga aí na próxima aula, mesmo dia 22 que vamos ter aqui, né, no seminário, traga as lições, né, pra gente. Provavelmente no domingo mesmo a gente já está com a apostila pronta, já entregamos a apostila já completa. E aí no dia 29 aí já damos sequência à aula 2 e 3, tá? Então aí, e lembrando, aqui vai ter vai esclarecer, irmão, que vai ter um revezamento. Então, um dia vai eu ministrar a aula, um dia vai ser o André, outro dia vai ser o pastor Gilberto, outro dia vai ser o Cauê. Vou deixar aqui que alguns domingos, um ou outro, eu vou estar ausente, porque eu tenho um compromisso, que é o dia da família lá na Fazenda Conviver, que sempre tem um culto lá especial com a família, e é o último domingo do mês, né, pela manhã, e talvez aí mais um combinado que nós fizemos aqui entre nós é que nós temos que nos esforçar que para todos, eu, Gilberto, André e Cauê, estejamos em todas as aulas aqui presentes, para estarmos juntos. Quero dizer, irmãos, estudar a Bíblia não é fácil. Então,
eu levo comigo o texto que Isaías 47, né? E existe águas que dão nos tornozelos, águas que dão nos joelhos, águas que dão nos arteios, mas o Senhor convidou para mergulhar. E quando a gente mergulha nas águas, demanda um esforço, porque aí eu vou ter que entrar em ação o meu esforço braçal, e eu vou ter que entrar em ação o meu equilíbrio mental, porque eu vou, lógico, pensar que eu estou mergulhado nas águas, que eu corro o risco de me afogar. Então a parte emocional ela é muito forte nessa ação, mas o Senhor, creio que através dessas lições, que nós começamos com algo básico, quer nos levar a um lugar mais profundo, de intimidade. E quando Deus nos leva a um lugar mais profundo de intimidade, lógico, vai demandar um esforço maior. Eu sei que não é fácil muitas vezes o domingo pela manhã, mas não vão ser todos os domingos. Nós sabemos que um domingo é o culto pela manhã, então depois eu tenho minha tarde livre e esse dia não vai ter o estudo. Então são 3 domingos, nós nos reunimos, acredito que vai ser muito proveitoso. Então demanda esforço, irmãos, demanda dedicação, demanda hora, e o maior investimento que a gente faz não é o investimento financeiro, é o investimento de conhecimento. Amém? Então praticamente, não falando, mas há um custo zero, e depois a gente vai ver o que o conhecimento produz na nossa vida. Produz tanto na parte espiritual, produz tanto que vai gerar fé e confiança para a nossa vida, né? E eu tenho comigo, irmãos, que dificilmente, eu digo, principalmente para os jovens, né? Daqui, irmãos, digo 2, 3 anos, se um jovem não tiver um conhecimento que for assumir os púlpitos, não tiver um conhecimento profundo de palavra, de prática, irmãos, dificilmente ele vai conseguir liderar uma igreja, devido ao tanto de informação que tem hoje. Então eu digo, se você sonha um dia ser um ministrante, um pastor que vai liderar uma igreja, irmãos, vai estudar a Bíblia Sagrada, porque daqui 2, 3 anos ou mais, se um pastor for apresentado e nele não tiver um currículo, uma formação teológica, dificilmente aquelas pessoas que vão estar sentadas ali, elas vão ter um conhecimento muito maior. Não é como nós vivemos agora, durante esses anos. É um requerer de um nível intelectual que a sociedade avançou por causa da pandemia, do tanto de informação que as pessoas têm recebido hoje. Entendeu? Então, futuramente, para esses jovens que querem assumir púlpitos, dificilmente, se ele não tiver no seu currículo uma formação teológica, dificilmente ele vai ter um público que vai sentar para ouvir. Isso é estudo que a gente vem aí e vai na formação que a gente está fazendo, ouvindo constantemente. Porque na apresentação, é um pastor, beleza, tá. Se não tiver ali a evidente a sua formação, irmãos, porque o intelecto, né? Eu falo, eu estudo em determinado lugar, e aí a gente vê pessoas lá, que você pensa lá do fim do mundo, você fala, é difícil. Pessoas com 3 formações. Eu levo para a minha vida que durante muitos anos, eu não fui ensinado a falar assim, não, sente e leia, estude e tenha uma formação teológica. Mas o que eu tenho no meu coração é sempre falar para a igreja, principalmente para os jovens que vão ser os líderes, os pastores: sentem, estudem, tenham uma formação teológica, tenham um conhecimento, né? Porque senão você não vai ter público para te ouvir. É verídico isso, irmãos. Você não vai ter público para te ouvir. Também, tamanha é a expansão de as pessoas procurarem, verdadeiramente. Nem a gente está falando aí, pastor Carlos, né? Determinadas regiões, nossa, a igreja está... Outras regiões, a igreja
tá? Dependendo da ação e do movimento. Então tem lugares que a gente vai estar que há uma exigência hoje de um nível de conhecimento muito mais profundo daquilo que nós temos e vamos aprender. E não se aprende, irmãos, através de púlpito, de mensagem. A mensagem ela é uma pregação, muitas vezes para a sua semana, né? Há ensino, sim, na pregação, mas não tão profundo quando aqui recebemos o material, lemos em casa, estudamos, e aí sim, gerando algo no nosso coração. Glória a Deus! E ao final, acredito que nós vamos preparar um certificado das horas de curso, tudo, tá? Para todos os irmãos. Quer falar alguma coisa? Cauê, André, glória a Deus. Amém? Então, nos encontramos a semana que vem. É um seminário, mas vamos aprender sobre adoração, né? É fundamental. É dia 22, né? Na verdade. Não, dia 22. Dia 22 nós vamos ter um seminário aqui, que é das 9h30 também, né? Vai ser na sexta. Que vai ser na sexta, que vai ser culto, né? A turnê deles. A turnê, e aí eles vão vir também no domingo de manhã, que é para nos... mais esse bate-papo mesmo, né? De trocas de informações, para nós nos aprofundarmos um pouco em relação à adoração, né? Amém? Vai ser das 9? Das 9h30 às 11h. E a gente pede, irmãos, para a gente não correr com as aulas, né? Sei que hoje foi o primeiro dia, né? Pede, a gente vai procurar sempre ali 9 horas tá aqui, preparar um cafezinho, mas tentar começar no horário, no máximo às 9h35, amém? Para a gente não chegar aqui, hoje foi um pouco corrido, a milhão, passar a lição, tudo e ir embora, não, tá? Hoje foi até um pouco puxado, tá bom? Para a gente não ultrapassar o horário, porque tem alguns irmãos que tem que preparar almoço, né? Não é todo domingo agora que a gente vai sentar no restaurante ali para comer, né? Amém? Glória a Deus, e o dinheiro tá. Amém? Vamos nos colocar de pé para orar. Pastor Carlos quer fazer essa oração, por favor, pastor Carlos? Senhor Deus eterno, nós te glorificamos, somos gratos ao Pai, pela tua graça, pelo teu amor, somos gratos por esse dia, por essa manhã tão abençoada, por esse estudo, Senhor, esse curso que está se iniciando, ó Pai, tão essencial, Senhor, para a tua igreja, para a nossa vida, poder aprender mais de Ti, Senhor. Que o Senhor continue ministrando o nosso coração, usando os teus servos que aqui estão, Pai, com disposição para isso. Obrigado, Deus, por cada vida que aqui está, Senhor. Que o Senhor toque o coração de outros também, ó Pai, que precisam aprender, crescer no conhecimento. Tudo isso para que possamos ser usados por Ti, Pai. Nos ajuda, nos dê entendimento, te agradecemos. Pedimos a Tua bênção agora, Pai, na continuidade deste dia, Pai. Queremos estar atentos a ouvir ainda mais a Tua voz neste dia, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Tem aí um bom almoço e um bom culto à noite. Você que vai fazer o almoço?